Neste vídeo, eu vou te explicar as regras válidas para a concessão do benefício do auxílio-doença em 2024 pelo INSS. Se você está precisando deste benefício, assista esse vídeo que você vai aprender os detalhes importantes para que você tenha direito a esse benefício junto ao INSS. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora a gente vai aprender as regras válidas para concessão, ou seja, para você ter direito ao benefício do auxílio-doença em 2024. Primeiro esclarecimento é que o auxílio-doença, hoje em dia, não é mais nomeado como auxílio-doença. Hoje, o nome correto é benefício por incapacidade temporária ou auxílio por incapacidade temporária. É um benefício que é concedido pelo INSS para aqueles segurados que possuem uma incapacidade temporária para a sua atividade laboral que ele executa diariamente, decorrente ou de um acidente ou de uma doença. Ou seja, o segurado ou ele pode ter tido um acidente ou pode ter tido uma doença específica que fez com que ele se tornasse incapaz temporariamente para a sua atividade habitual. E aí, neste caso, ele vai pedir o benefício do auxílio por incapacidade temporária ao INSS. O INSS, através da perícia médica, vai conceder ou negar. A gente aqui nesse vídeo quer que o INSS conceda. Quais são os beneficiários do INSS que têm direito ao auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença? São todos os segurados do INSS, ou seja, todas aquelas pessoas que contribuem para o INSS de alguma forma. No caso do auxílio-doença previdenciário, porque existe o auxílio-doença previdenciário e existe o auxílio-doença acidentário, o auxílio por incapacidade acidentário. No caso do auxílio-doença acidentário, decorrente de um acidente de trabalho, somente vai ter direito o segurado que é empregado, o segurado que é empregado doméstico, o segurado que é trabalhador avulso e o segurado que é segurado especial. Só esses 4 segurados têm direito ao auxílio-doença acidentário. As outras categorias de segurado, como por exemplo o segurado facultativo e o segurado contribuinte individual, só terão direito ao auxílio-doença previdenciário. Qual é a carência mínima necessária para que o segurado consiga o benefício do auxílio por incapacidade junto ao INSS? No caso do acidente de trabalho, de doenças ocupacionais e de situações equiparadas, ou acidente de outra natureza, e além disso das doenças tipificadas como doenças graves, doenças contagiosas, doenças incuráveis, essas condições de saúde, elas não exigem uma carência mínima. Já para as outras situações, para os outros demais problemas de saúde, há sim uma carência mínima necessária para o benefício, ou seja, o segurado tem que ter pelo menos 12 contribuições mensais para que ele tenha direito ao auxílio por incapacidade temporária junto ao INSS. Já adentrando neste assunto da carência mínima, que é o assunto que mais pega, o que mais faz com que o segurado não tenha direito ao benefício, existe o tema da enfermidade pré-existente à filiação, ou seja, o segurado, no momento que ele encontra-se incapaz para o INSS, ele já tem que ter começado a contribuir com o INSS. Ele não pode ficar incapaz para o trabalho e só depois pagar o INSS. Se isso acontecer, ele não vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Ou seja, não será concedido o benefício caso o segurado já seja um portador da enfermidade incapacitante antes da sua filiação ao regime geral, salvo quando há uma progressão da doença. Ou seja, há uma progressão ou um agravamento da doença e aí somente depois é que ele ficou incapaz para o trabalho, aí sim ele vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Agora, se o segurado já sofreu um acidente e só depois ele começou a pagar o INSS, ou seja, a incapacidade já estava pré-existente antes dele ser filiado ao INSS, aí não vai dar direito
ao auxílio por incapacidade temporária. E a gente sabe que na prática da gente só o que a gente encontra é essas pessoas que pagam o INSS após já estar incapaz para o trabalho. Preste muita atenção para essa situação, porque você não vai ter direito ao benefício, infelizmente. Por isso que eu sempre recomendo que você que é segurado do INSS, já deixou de ser segurado, preste atenção, procure ajuda profissional para que você recupere a sua qualidade de segurado junto ao INSS, para que você tenha a carência mínima necessária para qualquer benefício junto ao INSS. Porque é importante que a gente esteja segurado por um regime de previdência para que nesses momentos de fatalidade a gente tenha direito a um benefício junto ao INSS. Essa enfermidade pré-existente antes da filiação é uma situação que é muito comum. Os segurados já estão incapazes e começam a pagar o INSS achando que depois de 12 meses eles vão ter direito ao benefício e acaba aqui jogando dinheiro fora. Qualidade de segurado. É preciso ter qualidade de segurado para conseguir o benefício do auxílio por incapacidade temporária? E sim, gente, é preciso ter qualidade de segurado no momento que você vai pedir o seu auxílio por incapacidade temporária, no momento que você está incapaz para o trabalho. Se você já perdeu a sua qualidade de segurado, você não é mais segurado do INSS, você não vai ter direito ao benefício do auxílio por incapacidade temporária, que é o nosso famoso auxílio-doença. Renda mensal inicial. Qual é o valor que você vai receber do seu benefício? O auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, tem a renda mensal inicial calculada com 91% do salário de benefício. Ou seja, você não vai receber 100% do seu salário de benefício, não. Você vai receber só 91% do seu salário de benefício. Faz a média aritmética simples de julho de 1994 até o dia que você vai pedir o seu benefício e ali vai ter 100% da sua média. Desse 100% da sua média é o seu salário de benefício. Desse 100%, o INSS vai aplicar um coeficiente somente de 91%. E aí seu auxílio-doença vai ser 91% da sua média aritmética simples de todos os salários de contribuição. Além disso, o INSS vai fazer outro cálculo que também é cruel. Primeiro, ele vai fazer o cálculo dos 100% do período contributivo e depois ele vai fazer o cálculo da média dos últimos 12 meses. Qual é o valor que o INSS vai aplicar? O valor que der menor. Ele vai fazer a média dos últimos 12 meses. Lá na sua carta de concessão do auxílio-doença vai ter explicando isso. Vai ter o cálculo da média dos últimos 12 meses e o cálculo de todo o período contributivo, da média de todo o período contributivo. Aí o INSS vai verificar qual foi o que deu menor, o que tiver dado menor, ou a média dos últimos 12 meses, ou a média de todo o período contributivo, ele vai aplicar os 91% sobre esse salário menor. E aí vai reduzir ainda mais a sua RMI, a sua renda mensal inicial do benefício. É cruel? É, mas é o que está definido na legislação e a gente tem que aceitar. Inclusive, se você é profissional, você tem que entender para explicar isso para o seu cliente, porque o INSS ele usa dois cálculos. Primeiro, ele faz o cálculo de todo o período contributivo e verifica quanto deu. E segundo, ele vai verificar o cálculo dos 12 últimos meses para verificar quanto deu. O valor menor ele vai utilizar. Quanto é que esse segurado vai pedir o seu auxílio-doença? E aqui é muito importante, gente. Qual vai ser a data que você deve pedir? Se você é empregado, ou seja, você trabalha de carteira assinada, você só vai pedir o seu benefício ao INSS a partir do 16º dia. Os primeiros 15 dias, quem vai pagar é a empresa. Então, você pega o atestado, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. No 16º dia, ou seja, a partir do dia 16, você ou a empresa vai marcar a sua perícia médica no INSS. Por quê? Porque lá no sistema do meu INSS, ele vai pedir a DUT, a data do último dia de trabalho, ele vai pedir o CNPJ da empresa, ele vai pedir algumas informações que você vai ter que preencher no seu requerimento de benefício por incapacidade temporária. Principalmente saber a DUT, data do último dia de trabalho, que é a data em que o INSS vai verificar se você está pedindo o benefício no dia correto. Os 15 primeiros dias
é responsabilidade da empresa pagar e você só deve marcar o benefício a partir do 16º dia. Para os demais segurados, ou seja, para os segurados contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, você tem que pedir o mais rápido possível. Adoeceu, já pede logo, porque se você pedir até 30 dias da data do início da incapacidade, você vai ter direito desde o início do atestado. Se você passar de 30 dias da data do atestado inicial, você talvez nem tenha direito, porque se passar 30 dias, você só vai ter direito a partir da data da entrada do requerimento. E às vezes o que é que vai acontecer? O sistema vai identificar que quando o segurado pediu o benefício, o médico detectou que ele já era bom. E aí vai dar a informação de que o segurado, é tipo assim, que o segurado ele pediu o benefício de forma atrasada. Quando ele pediu o benefício, ele já era recuperado. E aí você não vai receber nada, infelizmente. Então, assim que já tem o atestado, já marca logo a perícia para os demais segurados. Para o segurado empregado, só marca a partir do 16º dia. Se marcar antes, vai dar problema. E aí vai ser uma dor de cabeça para esse segurado. Tudo bem? Essas informações são informações, assim, essenciais para o segurado do INSS. O segurado que sofreu algum acidente de trabalho, ele tem garantido pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho. Ou seja, se é um auxílio doença acidentário, ele vai ter direito à estabilidade provisória. Independentemente dele continuar ou não recebendo, dele receber ou não um auxílio acidente. Então, preste atenção se você é um segurado empregado que recebeu o auxílio doença acidentário. Através de um acidente de trabalho, você tem direito à estabilidade provisória por 12 meses. Essas informações são informações essenciais para a concessão do benefício do auxílio por incapacidade temporária. Está vigente atualmente o sistema AtestMed, ou seja, você vai pedir inicialmente, você vai marcar a sua perícia, o INSS vai analisar inicialmente o seu atestado médico. Pode ser uma perícia à distância ou pode ser uma perícia presencial. Vai depender muito da modalidade, da data que você está pedindo, se vai ter ou não disponibilização de perícia médica na agência mais próxima do INSS em que você vai marcar o benefício. Sempre marca a perícia médica para um local bem mais próximo da cidade onde o segurado mora, porque o primeiro pagamento ele vai estar vinculado àquela cidade aonde o segurado mora. E aí ele vai se deslocar da cidade dele para receber o pagamento naquele local onde você marcou a perícia médica. Isso pode atrapalhar bastante, fazer com que o segurado gaste bastante dinheiro. Presta bastante atenção, né, nesta dica, porque para quem vai receber um auxílio doença, se deslocar nesse momento que ele está incapaz temporariamente para o trabalho faz muita diferença na vida desse segurado. Gostou dessas informações? Quer me seguir nas minhas redes sociais? Me segue lá no @simplificainss. Tem alguma dúvida? Compartilhe a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.